Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Vamos apresentar agora uma aula para iniciante. Você que é iniciante no xadrez do zero, não sabe nada. Estou iniciando agora, mas eu não sei, eu quero aprender. Não sei de regra, não sei colocação das peças, não conheço o tabuleiro. Eis o momento de iniciar a sua aula, o seu aprendizado. Quando dou aulas para os meus alunos, eu costumo, na primeira aula, apresentar o tabuleiro. Como é que eu vou jogar xadrez se eu não conheço o tabuleiro? Minha vida vai ser dentro daquele espaço do tabuleiro. Então, aqui está o tabuleiro, ok? Esse tabuleiro, ele é composto por colunas. Vamos pegar aqui uma pecinha para ajudar. Chamamos de toda essa fileirinha aqui, ó, coluna. Coluna, que são as verticais, né? Coluna, coluna, e vai até a última, né? E linhas, que são as horizontais. E também vai na sequência até a última. Além das colunas e linhas, nós temos as diagonais, ó. A grande diagonal de um lado, a grande diagonal do outro lado. Uma diagonal, ela é formada a partir de duas casas. Então aqui eu tenho uma diagonal formada por duas casas. A diagonal seguinte é formada por três casas. A próxima, quatro casas. E assim sucessivamente até chegar a duas casas no final. Começou com duas e o finalzinho termina com duas. Entre essas diagonais estão em destaque as duas grandes diagonais, que nós já comentamos sobre ela um pouco. Aqui estão as grandes diagonais. Por que eu apresento colunas, linhas e diagonais? Porque nas peças do tabuleiro, nas peças que nós temos aqui, temos peças que andam somente pelas colunas, ó, só anda pela coluna. Temos peças no tabuleiro que andam pelas colunas e pelas linhas. Colunas e linhas. Temos peças que andam somente pelas diagonais. Não tem outra forma de andar, só anda pelas diagonais. Peças que andam só pelas diagonais. Estou segurando o peão, mas não é o peão que anda somente pelas diagonais. Temos peças que andam pelas colunas. Aliás, temos peça, né, que anda pelas colunas, ou peças mesmo, colunas, linhas e diagonais. Então, peça que anda somente pela coluna, temos peças que andam pelas colunas e linhas, temos peças que andam somente pelas diagonais e temos peças que andam pelas colunas, linhas e diagonais. E ainda temos uma peça que tem um movimento especial que não anda pelas linhas, nem pelas colunas, nem pelas diagonais. O movimento é diferente. Me refiro ao cavalo. Ele anda em um movimento de L dentro do tabuleiro, representando a letra L no tabuleiro de xadrez. Então, visto isso, colunas, linhas e diagonais, poderemos multiplicar o número de casas contidas em cada coluna pelo número de casas contidas em cada linha. E se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas na coluna, ou em cada coluna. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas em cada linha. Então, multiplicado por 8, chegaremos ao total de 64 casas. 8 colunas, 8 linhas. 64 casas. No tabuleiro tem isso aí. Agora, já que eu apresentei 8 colunas e 8 linhas, eu gostaria que você olhasse para o seu tabuleiro em casa e descobrisse
quantas diagonais tem no tabuleiro de xadrez. Tem jogadores, até de nível avançado, que não sabem quantas diagonais tem no tabuleiro, não conhece o tabuleiro. Sabe que como as peças andam pelas colunas, linhas e diagonais, mas não sabem quantas diagonais tem no tabuleiro de xadrez. Então, analise, conte na sua casa e no seu tabuleiro quantas diagonais tem. Costumo também a mostrar para meus alunos que estão iniciando no xadrez que o tabuleiro é como uma cidade. É uma cidade onde tem, cadê aqui uma pecinha importante para mim? Acho que encontrei. Onde tem linhas, colunas e diagonais, e eu chamo essa cidade onde vai ter personagens. Ela é composta por ruas e casas. Aqui está, cada linha dessa representa uma rua, cada coluna também representa uma rua e cada diagonal também representa uma rua. E as pessoas, porque temos uma, e tem as casas, cada rua é composta de casas. E as pessoas são as peças lá na mente do jogador de xadrez, que está vendo o tabuleiro como uma cidade repleta de ruas, e as pessoas caminham pelas ruas. Cada peça representa uma pessoa e vai caminhando de acordo com as regras exigidas do xadrez. Então, de acordo com a regra, então as pessoas caminham por ali e vão caminhando. E também no xadrez, que é jogo, é arte, é ciência, onde você vai evoluir, quanto mais as pessoas avançam, elas vão progredindo. É como sua vida, do nascer até completar uma determinada idade onde você quer alcançar, atingir um objetivo. Cresce, vai aprendendo, entra na escola, faz lá o seu ensino fundamental, 1 e 2, faz o ensino médio, ingressa numa faculdade, faz seu curso de graduação, ainda não é o suficiente, quero progredir um pouco mais, faz uma pós, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado e vai evoluindo. No xadrez é do mesmo jeito. Quando você ingressa no mundo de xadrez, você não vai se contentar em apenas mexer as peças como curioso. Cada dia você vai querer aprofundar mais o conhecimento, cada dia você vai estudar mais a teoria para ter uma aquisição bem maior a respeito dos ensinamentos do xadrez, daquilo que o xadrez ensina para você evoluir. E você vai mudando de nível, vai crescendo, vai progredindo. Tem estado aí que já elaborou até o certificado de mestre estadual. Então você alcança um determinado nível de pontos, recebe o título de mestre estadual. Depois vem candidato a depois vem o mestre nacional, candidato a mestre FIDE, aí depois adquire, ou a mestre nacional também, adquire o título de mestre FIDE e vai progredindo. MI, mestre internacional, GM, grande mestre, que é o nível mais alto do xadrez, e para cada nível também tem uma regra tem um pré-requisito, melhor dizendo, para você alcançar uma determinada pontuação na FIDE, Federação Internacional de Xadrez. Então, quando você vai alcançando essa pontuação, então você vai evoluindo de nível. Então, no xadrez também é assim. Outra coisa interessante, para quem está aprendendo do zero. O que é o xadrez? Às vezes eu nem sei, eu vou aprender xadrez, mas o que é o xadrez? O xadrez é conceituado assim como um jogo de estratégia entre duas pessoas. De um lado, do lado das peças negras, que são 32 peças, está um jogador, e você do outro lado. E ali vai ter a estratégia de cada um deles. Então aprenda que xadrez não é velocidade, xadrez não é sorte, xadrez não é força, xadrez é estratégia. Quem melhor faz a estratégia, a probabilidade de vencer a partida também é maior. Agora, se os dois fazem uma estratégia perfeita, pode acontecer muito empate, né? Empate por quê?
eu fiz uma estratégia perfeita, eu aprendi direitinho a teoria do xadrez, como colocar as peças, os planos, então eu fiz tudo isso. Então, se os dois têm uma boa estratégia, quem tiver a estratégia melhor poderá ganhar. Então essas 16 peças para cada lado, onde eles jogam, com um objetivo maior. Qual é o objetivo? Dar checkmate ao rei. Não é capturar o rei, porque o rei não se captura. Nas escolas nós percebemos que quando os alunos ingressam aí entram no tabuleiro, ingressam no xadrez, então tem lá uma pecinha de cadê uma pecinha branca aqui? Aqui o bispo. Então jogam o bispo numa determinada casa. Esse bispo anda só pela diagonal, tá? Ameaçou o rei. E o adversário faz outro lance qualquer, digamos que ele joga com um cavalo. Pronto, jogou com um cavalo. Aí o aluno faz. Ganhei, captura o rei. Não, o rei não é para ser capturado. Vamos ver isso em uma outra aula. No rei é para se dar checkmate. Xadrez não precisa ser gênio, não, de jeito maneira. Precisa prestar bastante atenção. É aquele olho da águia que vê a sua presa a longa distância. Então, quando você presta bastante atenção, você evolui no xadrez e você pode ganhar. E se você começar com o tabuleiro errado, então a partida praticamente já começa perdida. Por que eu falo tabuleiro errado? Porque tem a forma certa do tabuleiro estar arrumado, né, organizado, a posição correta dele estar posicionado na mesa. Então, a forma que está aqui é a posição correta. Pega a tua mão esquerda, coloca lá na casinha que mencionamos, A1, casinha escura. A mão direita na casinha clara. Aqui está a posição correta do tabuleiro, que é a coluna A e a coluna H. Mão direita na casa clara da sua direita. Mão esquerda na casa escura. Então você lembrar, esquerda escuro, direita clara. Pronto. Essa é a posição correta para em seguida você começar a arrumar as peças. Então na próxima aula nós vamos ver como é que as peças são arrumadas no tabuleiro e ver como é que elas andam no tabuleiro. Qual é a peça mais forte, qual é a peça mais fraca, qual é a peça de maior valor, a de menos valor. Na próxima aula nós falaremos ou abordaremos esse tema. Se você gostou, dê seu like e se inscreva no canal.